do Líbano. Para entender essa guerra, precisamos explicar um pouco a configuração da sociedade libanesa e alguns antecedentes históricos. O Líbano tinha uma sociedade formada por uma maioria de cristãos de origem árabe, chamados de cristãos maronistas. Além disso, também existiam árabes de religião muçulmana e drusos, etnia drusa, também muçulmanos. Esses grupos iniciaram uma terrível guerra civil na década de 1970, que deixou sequelas no Líbano até os dias de hoje. Quando o Líbano se separou da Síria, conquistando sua independência em 1926, foi elaborada uma constituição que estabelecia por um acordo tácito que o presidente sempre seria um cristão maronita e o primeiro-ministro um muçulmano sunita. Porém, a partir de 1948, o Líbano recebeu 170 mil refugiados palestinos, fugidos de Israel, após a derrota dos países árabes na guerra que tentou impedir a criação do Estado de Israel. À medida que cresceu a população muçulmana no Líbano, o pacto estabelecido impediu muçulmanos de ocuparem cargos mais importantes no governo. Após várias insurreições muçulmanas, em 1958, eclodiu uma guerra civil contra o presidente maronita Camille Chamoun, que tinha uma administração pró-Estados Unidos. Esse levante muçulmano teve inspiração dos regimes nacionalistas pró-soviéticos da Síria e do Egito. Tropas estadunidenses desembarcaram no Líbano, provocando imediato protesto soviético. A crise foi contornada depois de negociações com a substituição de Chamoun e a retirada estadunidense. Porém, após a saída das tropas dos Estados Unidos, foi encontrada uma solução política a pedido da ONU. Organizou-se um governo composto de líderes dos vários grupos religiosos do país. Mesmo assim, esse equilíbrio de poder não se manteve. Em 1967, os árabes foram derrotados na guerra contra Israel, a chamada Guerra dos 6 Dias. E em 1970, houve um massacre palestino na Jordânia, durante o chamado Setembro Negro. Isso gerou um aumento de número de refugiados palestinos no Líbano. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, estabeleceu seu quartel-general em Beirute e começou a atacar Israel a partir da fronteira libanesa. A OLP teve apoio de setores reformistas e pan-arabistas, interessados em reunir todos os países de língua árabe, sendo hostilizada pelos conservadores libaneses, que consideravam a OLP uma ameaça à soberania do país e responsável pelas represálias israelenses. Essas divergências a respeito da atuação da OLP dentro do Líbano causou uma nova guerra. Os cristãos maronitas acusaram o governo de ineficácia e integraram-se às milícias do Partido Falangista, de extrema-direita, que defendia a expulsão imediata de todos os palestinos do Líbano, além da manutenção do poder nas mãos dos cristãos. Milhares de jovens drusos, sunitas e xiitas alistaram-se nas forças de suas respectivas organizações políticas. Em abril de 1975, as tensões causaram uma guerra civil em larga escala, que opôs a coalizão de esquerda druso-muçulmana, que tinha o apoio da OLP, e a Aliança Maronita de extrema-direita. O exército libanês, comandado por oficiais cristãos, fragmentou-se em facções rivais, e o governo praticamente deixou de funcionar. A guerra civil atingiu o país com uma violência sem precedentes. Em 1976, diante da iminente vitória do bloco esquerdista muçulmano, a Síria rompeu sua aliança com os muçulmanos e invadiu o Líbano, apoiando inicialmente as milícias maronitas. No decorrer do conflito, os sírios mudaram de aliado várias vezes, passando a dominar cada vez mais o território libanês e as instituições libanesas. A presença de tropas sírias provocou protestos dos árabes e há deslocamento de tropas da França, Estados Unidos e União Soviética para aquela região. O
O prosseguimento da luta levou à desagregação da sociedade libanesa. Milícias armadas fracionaram o país em enclaves étnico-religiosos rivais. Em 1976, a Síria foi obrigada a renunciar à intervenção no Líbano. Uma comissão formada por Egito, Arábia Saudita, Síria e Kuwait foi encarregada de supervisionar a paz na região. Porém, no ano seguinte, 1977, o assassinato do líder druso Kamal Jumblat desencadeou uma nova onda de violência e os combates foram retomados. Os Estados Unidos enviaram suas tropas ao Líbano, que somente foram retiradas devido às pressões internacionais em 1984. A retirada das tropas estadunidenses e logo após das israelenses enfraqueceram os cristãos do Líbano. Os drusos muçulmanos dominaram a região ao sul e leste de Beirute, expulsando as comunidades cristãs maronitas que viviam ali há séculos. Após várias derrotas dos cristãos, em 1985, a milícia drusa, que era na sua maioria xiita, a milícia Amal, também xiita, porém pró-síria, e a falange cristã assinaram um acordo de cessar fogo. Porém, o Hezbollah, grupo libanês xiita radical com apoio do Irã, o grupo Murabitum, que era uma milícia muçulmana de orientação sunita, e alguns setores da comunidade cristã libanesa não aceitaram cessar fogo e continuaram com a violência. Houve sequestros de vários estrangeiros, assassinatos e combates sangrentos nos subúrbios de Beirute. Em outubro de 1989, ocorreu a Assembleia Nacional Libanesa, com o apoio dos Estados Unidos, União Soviética, França, Reino Unido e principais governos árabes. Nessa Assembleia, foi determinada que o governo libanês seria uma aliança em condições de igualdade entre cristãos, muçulmanos e drusos, além do desarmamento das milícias. O general cristão Michel Aoun rejeitou esse acordo e autoproclamou-se presidente da República Libanesa, reiniciando os combates em outubro de 1990. Bombardeios sírios destruíram o quartel-general de Aoun e ele se exilou na França. Ainda em 1990, a Síria consolidou seu domínio sobre o Líbano, mantendo 35 mil soldados no país. Todas as milícias foram desarmadas, menos aquelas que atuam na região sul do Líbano. Nessa região, ao sul do Líbano, a tensão continua, com ataques de guerrilheiros do Hezbollah, apoiados pelo Irã, contra o exército do sul do Líbano e tropas de Israel.